primeira coisa, lembra que eu falei que aqui, esse botãozinho, quando eu aciono ele, esse botãozinho aqui, eu digo para ele o seguinte, Tigo 8. É como se eu estivesse dizendo para ele, Tigo 8. Agora, eu quero mostrar para vocês essa questão da limitação de velocidade, que é esse botão aqui, ó. Esse botão aqui. O que acontece com esse botão? Esse botão, quando você aciona, você diz para o Tigo 8 o seguinte. Fala, meus considerados, como é que estão vocês? Tudo bem? Tigueiros de plantão, pessoal do grupo do Telegram, Tigo 8 Brasil Clube. O negócio é o seguinte, agora eu vou falar uma coisa que já é um vídeo que já vem me pedindo, o pessoal seguido me pede lá no privado, no Instagram, lá aqui no canal, sobre dar dicas e mostrar como funciona o piloto automático do Tigo 8. Muitos motoristas que não costumam utilizar o piloto automático e quando sai na estrada para utilizar, acaba às vezes tendo ali alguma dúvida, e tem uma função bem interessante que é a limitação de velocidade. E eu vou fazer um comentário que um amigo meu acabou sofrendo com essa limitação de velocidade e não sabia o que estava funcionando, o que estava acionado no carro dele. Não é um Tigo 8, é um outro de outra marca, mas isso também pode acontecer com você. Então acompanha o vídeo aí para a gente ver tudo sobre o detalhe do piloto automático na prática. Vou mostrar agora na prática. Antes eu quero mandar um abraço para todo mundo aí que tem acompanhado o canal, principalmente você que está acessando agora esse canal. Esse canal do Conce, proprietário de um Tigo 8. Eu e a minha esposa Ângela, tá ali a dona Ângela, nós compramos o Tigo 8 em dezembro do ano passado, dezembro de 2020. Não somos profissionais do ramo de veículo, não representamos a marca, somos advogados e empresários, donos de um Tigo 8, e a gente quer compartilhar conhecimento e principalmente trazer informações para você que já tem um Tigo 8 e para você que está comprando o Tigo 8 ou para você que está olhando e conhecendo esse carro, tá bem? Outra coisa também, eu quero aproveitar e responder. Muita gente me pergunta do Conce, e esse Fala Meus Considerados, de onde é que é? Então, já respondi lá no canal para várias pessoas, mas vou responder aqui de novo. Fala Meus Considerados, no Considerado é o meu apelido há muitos anos, há mais de 20 anos é o meu apelido aqui em São Gabriel. E esse apelido foi originado no Exército. Eu fui oficial temporário e lá eu chamava todo mundo meu considerado, meu considerado, meu considerado, e ficou o meu apelido Considerado, porque esse é um jargão que eu carrego há mais de 20 anos. Tá bem? Então tá explicado. Vamos partir agora para a identificação aqui do piloto automático no volante. Vou identificar agora, mostrar para vocês e falar a função, e depois nós vamos para a estrada. Então aqui, ó, percebam que tá aí o Tigão, painel do Tigão, né? Tá? Hoje aqui eu estou na cidade vizinha de São Gabriel, em Vila Nova, vim almoçar, e aqui nós estamos a 9 graus lá fora, tá? Nós estamos com o Tigão a 9.611 quilômetros rodados, e vocês estão percebendo, tem algumas luzinhas ali, ó, tá? Tô com o combustível já bem baixo, e aí acende a luzinha de alerta ali para abastecimento, tá? E provavelmente até inclusive na hora do andar ali, da gente mostrar o piloto automático em funcionamento, vai aparecer a mensagem ali no painel também para abastecer. O que acontece? Aqui então, só para vocês terem noção, é o seguinte: nós temos 3 reloginhos aqui no lado do piloto automático, tá? Lado esquerdo do volante. O que acontece? Esse comando aqui é o comando de acionar o piloto automático, tá? E aí quando aciona o piloto automático, eu digo para ele assim, é como se eu apertasse aqui e dissesse para o carro, eu vou acionar o piloto automático. Daí quando eu estou na velocidade que eu quero, eu venho então aqui em 7. Então, para a gente identificar bem direito, é como se fosse um Enter lá no computador, Enter. Então eu aperto aqui quando estiver na velocidade que eu quero. O que significa isso? Que a partir do momento que eu acionei aqui, eu disse para o Tigo 8, olha, eu vou acionar o Tigo 8, presta atenção que eu vou dizer que velocidade você vai começar a andar sozinho agora. Aí eu venho aqui, a velocidade que tiver lá no velocímetro, eu então dou OK. A partir desse momento está acionado o piloto automático. O Tigo 8, ele não tem ACC, ele não tem aquele dispositivo, né, aonde quando eu
piso no freio, esse comando de começar a funcionar sozinho, ele é desacionado. Então quer dizer o quê? Ele volta a ficar desativado o piloto automático. Então, para eu reativar o piloto automático, eu tenho que novamente apertar aqui, ou se a velocidade do carro tiver menor do que a velocidade que eu tinha colocado aqui como para ele andar no piloto automático, e eu quiser voltar naquela mesma velocidade, eu aperto o rest aqui, ó, esse res mais. É como se eu fosse dizer para ele assim, ó, eu quero que você volte a piloto automático, mas eu quero que você volte na velocidade que eu tinha regulamentado antes, porque essa velocidade que está agora é menor. Então eu vou lá no mais, que é na velocidade maior. Vou mostrar isso na prática, tá? Não se preocupem. Quando eu aperto o set, então eu estou dando o comando, ok, é aqui que eu quero que você ande. Se eu pisei no freio, automaticamente o carro desativa e aí eu tenho que começar a usar o acelerador para voltar a dar velocidade nele. Beleza? Tá ok. Também tem um sinal de menos e mais, que é para quê? Se o carro já está no piloto automático, está acionado lá e o carro está andando a 100 km por hora, eu não preciso apertar no acelerador para ele andar mais. Ele vai andar mais se eu apertar no acelerador quando ele estiver com o piloto automático acionado. Mas eu não preciso, eu posso ir aumentando. Aqui eu vou apertando, 1, 2, 3, 4, ele vai subindo de velocidade. Ou eu posso diminuir, vai descendo. Por exemplo, se eu quero regular ele numa velocidade redonda, 100 km por hora, e eu só consegui acionar o piloto automático em 98, eu posso vir aqui, apertar 2 vezes o mais e ele vai pular para 100 km por hora. Vou mostrar isso na prática. Outra coisa, esse botãozinho aqui tem um outro reloginho com 2 risquinhos, tá? Ali, ó. Vocês conseguem enxergar? Tá vendo ali? E tem esse aqui que tá escrito LIM, tá? Que é de limite, tá? Esse relógio aqui é o seguinte, é bem interessante. Como é que funciona esse relógio na prática? Esse comando aqui do piloto automático na prática. Isso significa o seguinte, que se você acionar esse carro, esse botão, você vai dizer para o carro que velocidade máxima ele vai andar. Então, por exemplo, se você estiver andando a 50 km por hora e você acionar ele, der o set para acionar ele, você vai acionar ele, daí você vai dizer, Tigo 8, eu vou dizer que velocidade máxima você vai andar. Aí você der o set, né, o enter, dizer assim, e você está a 50 km por hora e dá o enter, ele vai manter os 50 km por hora. E não adianta você pisar no acelerador. Ele não vai passar de 50 km por hora. O que significa isso? Isso é uma segurança para que você, por exemplo, se você está num percurso urbano, está em autoestrada e de repente você chega num percurso que é urbano e tem a velocidade máxima 60 km por hora e tem fiscalização eletrônica, para você não correr o risco de sem querer apertar no acelerador e ultrapassar essa velocidade, você pode registrar aí 50 km por hora e ele vai então limitar, e você pode acelerar o acelerador ali, pode apertar o acelerador, mas fundo mesmo ele não vai adiantar, ele não vai passar de 50 km por hora. Eu quero narrar para vocês a situação de um amigo meu, o quanto isso é extremamente importante de ter esse conhecimento, porque o botão, ele, como é muito acessível, ele pode ser apertado sem querer. Tá? Sem querer. E o que acontece? Eu tenho um amigo meu que tem um carro, já falei para vocês, aconteceu isso com ele e ele estava atrasado para chegar no local, ele estava indo para algum compromisso e ele estava atrasado. E ele ficou apavorado. Oi? Uma consulta médica. Ele estava indo para uma consulta médica com a mãe e estava atrasado. E ele estava em alta estrada, assim, na estrada, então era de uma cidade para outra. E ele apertou sem querer no carro dele, não é um Tigo 8, mas é um carro que tem o mesmo sistema. Ele apertou sem querer e não sabia disso. E ele pisava e o carro não andava. Então ele estava em autoestrada, ele estava a 60, 70 km por hora e não conseguia passar disso. Ele apertava, ficou desesperado, achou que o carro tinha estragado e tal, o negócio todo. Teve que parar e ligar para a autorizada do carro para perguntar o que estava acontecendo, que ele estava atrasado e não estava conseguindo. O que o cara fez?
obviamente o cara imediatamente assim aperta os botões aí, tal, que tá acionado. Então, o quanto é importante a gente se flagrar e saber isso, tá bem? Vou mostrar agora na prática como é que funciona isso na estrada. Então tá, gente, voltando aqui, vamos mostrar, feito então, vamos mostrar na prática como funciona o piloto automático e as dicas aqui do piloto automático do Tigo 8. Lembro, você que está a primeira vez aqui no canal, se inscreva, né, acione o sininho. Tem inúmeros vídeos neste canal falando tudo sobre o Tigo 8, né, um canal onde dois proprietários de um Tigo 8 estão trazendo a conhecimento, compartilhando tudo que sabem, tudo que conhecem do Tigo 8 no dia a dia, na prática. Então vamos lá, nós vamos falar sobre o piloto automático na prática agora, mostrando aqui, ó, nós estamos indo na via, tá? Então o que acontece? A primeira coisa, lembra que eu falei que aqui, esse botãozinho, quando eu aciono ele, esse botãozinho aqui, eu digo para ele o seguinte: Tigo 8, é como se eu estivesse dizendo para ele: Tigo 8, eu vou querer que você acelere sozinho, eu vou acionar o piloto automático numa velocidade. Então fique atento, quando eu aperto isso aqui, lá no painel vai aparecer um botãozinho piscando lá do piloto automático. Ó, vou apertar aqui e presta atenção lá no botão. Ó, começou a piscar lá verdinho, tá? Ele não está com a velocidade que vai acionar o piloto automático. Eu só dei uma atenção pro sistema, tá? Eu acionei ali, eu disse, ó, Tigo 8, eu vou dizer que velocidade você vai andar. Agora eu vou apertar aqui esse outro botão, que esse outro botão é como se fosse o Enter, né? Como se fosse o OK, é aqui. Então eu vou escolher, eu quero andar 100 km por hora. Eu vou escolher o seguinte: eu tô com o meu pé lá no acelerador, tá? Tô com o meu pé lá no acelerador. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou apertar aqui e vou dizer, eu quero andar 100 km por hora, mas ele tá 93, eu vou apertar aqui. Tá piscando lá, ó. Eu vou apertar aqui, pronto. Apertei. Aí o que aconteceu lá, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas lá no piloto automático, ele apareceu que está a 95 km por hora, tá? Lá em cima do velocímetro, lá tem uma coisinha verdinha, ele aparece ali que eu registrei a 95 km por hora. Ok, eu já não estou mais dirigindo, mais com o pé no acelerador, então ele está andando sozinho, né? Tá lá, ó, ok? Então ele vai percorrer 95 km por hora, e quando está na descida ele até aumenta um pouquinho ali por ser digital, mas eu regulei 95 km por hora, ok? Agora o que acontece? Lembra que eu disse para vocês que esse sinal de mais e de menos, eu posso aumentar e diminuir a velocidade? Pois é, eu vou aumentar a velocidade apertando aqui no mais, sem apertar no acelerador, ele vai regular uma velocidade mais alta lá. Então, ó, estou em 96, 97, 98, 100 km por hora. Eu regulei lá 101 km por hora. E ele agora sobe sozinho a 100 km por hora. Da mesma forma, se eu quiser descer a velocidade, eu aperto aqui e vou descendo. Então eu já diminui lá para 90 km por hora. Sem usar o acelerador, eu vou regulando aqui nos comandos. Tá ok? Perfeito. Agora, eu não estou mais precisando acelerar. Ele está acelerando sozinho. Agora eu vou dar uma segurada no freio. O que ele vai acontecer? Ele vai automaticamente cancelar lá o piloto, tá? A velocidade começou a piscar lá. Começou a piscar e ele disse, olha, eu não quero mais que você guie sozinho, agora eu vou acelerar. Daí eu acelero, perfeito? Agora eu estou acelerando. Quando chegar numa velocidade que eu esteja favorável, que eu queira, ou até mesmo que a via me favoreça a andar no piloto automático acionado, aí eu só vou nesse botão aqui, aciono novamente, como fiz agora, ele pronto, retornou ao piloto automático sozinho. Então eu não preciso de novo apertar esse botão, depois ir lá, não, tá? Então, beleza. Agora o que acontece? Eu vou mostrar também outro detalhe sobre o piloto, na questão de velocidade máxima referente ao acionamento do piloto. Eu estou acelerando, ele está acionado lá em 96 km por hora, mas eu estou acelerando e ele está subindo, né? Então ele sobe mais do que o normal, do que já está lá no piloto automático. Ele não limita a velocidade se eu quiser acelerar mais, tá? Eu consigo aumentar a velocidade. Agora,
agora ele se torna como velocidade mínima. Ou seja, se eu soltar o acelerador, ele vai ir caindo a velocidade até aquela velocidade que está ali. Agora, se eu quiser transformar essa velocidade que está atual, que é maior do que está lá acionada, eu venho novamente e só aciono aqui, ele reprograma lá como essa velocidade que eu estava acelerando, e agora eu paro de acelerar e ele continua nessa velocidade. Ok, tudo bem. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou segurar no freio, vou desacionar, começou a piscar. Agora ele está diminuindo a velocidade, tá? Se eu acionar novamente esse botão, que é o menos, ele vai acionar o quê? Ele vai acionar a velocidade que está ali no carro, velocidade que eu estou andando, e não a velocidade que está organizado lá no sistema, que agora está piscando, mas ele está acionado em 110. Então, se eu não quiser acionar ele nessa velocidade que está atualmente e quiser acionar naquela última velocidade que é mais alta, aí eu só venho e aciono aqui nesse mais. Aí ele automaticamente salvou aquela velocidade lá, ele volta e ele automaticamente começa a acionar e aumentar a velocidade normalmente, tá bem? Até aquela velocidade, ok? Agora eu quero mostrar para vocês essa questão da limitação de velocidade, que é esse botão aqui, ó. Esse botão aqui. O que acontece com esse botão? Esse botão, quando você aciona, você diz para o Tiggo 8 o seguinte: Tiggo 8, agora eu vou dizer uma velocidade que mesmo eu acelerando, você não vai ultrapassar, tá? É isso que eu estou dizendo quando eu aciono esse botão aqui. Esse botão eu vou acionar e vou dizer assim: atenção, Tiggo 8, eu vou limitar você a uma velocidade que essa velocidade você não pode ultrapassar, mesmo que eu sem querer acelere. Então eu apertei o botão e lá ele já muda, não é mais verdinho e está escrito limit, e ele aparece piscando 30, que ele já vem programado a 30 km por hora. Mas isso não significa que a hora que eu acionar, ele vai acionar em 30. Não, ele vai acionar essa velocidade que eu estou andando. Então eu estou andando a 97 km por hora. A hora que eu der o Enter, que eu apertar aqui, ele vai limitar essa velocidade. Então eu vou fazer isso agora. Apertei, limitei, lá ele limitou em 92 km por hora, tá? O que acontece? Quando eu aciono esse botão, o carro não acelera sozinho. Não, eu continuo acelerando. A diferença é que não adianta eu acelerar, eu pisar o pé, né, no fundo do acelerador, eu pisar o acelerador no fundo, que ele não vai passar essa velocidade. Eu estou agora, nesse momento, pisando fundo e ele não ultrapassa essa velocidade. Então, é basicamente isso. Se eu tirar o pé do acelerador, ele não ele não acelera sozinho, tá? Ele só diz que velocidade eu quero que ele ande no máximo. Então, por que isso é bom? Isso é bom justamente naqueles percurso onde tem fiscalização eletrônica, e que você então limita a velocidade para não acontecer um acidente, acelerar mais, né? Por acidente, por descuido, né? Você acelerar mais e aí consequentemente passar na fiscalização eletrônica uma velocidade maior, e nesse sentido você então fica bastante seguro. E isso foi o que aconteceu com um amigo meu, que ele caiu na estrada, apertou sem querer esse botão, acionou ali, não sei como ele acionou, e o carro não passava, ele acelerava e o carro não passava, e então na verdade era só desacionar. E como que desaciona? Aí tem o seu outro botãozinho aqui em cima, ele aciona. Olha, até o barulhinho, vocês conseguiram ouvir? Que quando ele está chegando ou ultrapassando a velocidade, ele inclusive dá um sonoro. Ele até passa, ó, porque ali nós estamos a 92 km por hora. Mas se ele passar por um motivo ou outro, como por exemplo numa ladeira, né, que ele acaba pegando um pouco mais velocidade, mas não muita, né, é uma coisa que não é do acelerador, é do carro mesmo, ele começa a pitar. Então, se eu quero desacionar, eu aperto então esse botãozinho aqui, ó, que é esse primeiro. Então esse é o último relógio dos 3 relógios aqui, eu aperto e ele desaciona lá, ó, cancelou. Ok? Apertei aqui, apareceu lá cancelado,
ele apesar de aparecer 92 km por hora, ele está cancelado. Agora eu estou pisando no acelerador e ele está indo embora. Feito então, pessoal, mais um vídeo aí do canal do Conce, dicas e como funciona, né, o piloto automático na prática e na teoria. Valeu? Nós aqui compartilhando conhecimento, porque conhecimento só é válido se a gente compartilha. Um abraço, tudo de bueno, até o próximo vídeo. Vai deixando seus comentários aí. Se cuidem!